ele passa, quando ele escreve a segunda parte, ele discute na segunda parte a repercussão da primeira parte do Dom Quixote. Há um capítulo absolutamente indispensável, que é o capítulo 3º da segunda parte, o capítulo 3º, em que há um momento, não é? Há um momento em que ele está conversando com um personagem chamado Sansão Carrasco, que é um bacharel por Salamanca, né? E o Dom Quixote pergunta, o bacharel diz, o senhor, né, diz para Dom Quixote, você, vossa mercê, como ele chama, é conhecidíssimo, a sua história está difundida, está todo mundo falando da sua história, todo mundo lendo as suas aventuras, está se referindo à primeira parte. E Dom Quixote pergunta a ele, né, me diga uma coisa, e quais são as aventuras de que gostam mais? As minhas aventuras de que gostam mais. E o Sansão Carrasco diz, olha, tem aquela do Moinho dos Ventos, a sua briga, a sua confusão entre os moinhos e os gigantes. É um episódio muito elogiado, né? Há outros que gostam muito da sua confusão entre um tropel de um rebanho de carneiros e os gigantes, né? Ele vai e destrói os carneiros pensando que eram gigantes. Também é muito apreciado, né? E sai discutindo a primeira parte. E o Quixote pergunta, e eu como estou representado? Né? Ele diz, como um cavaleiro andante, como nunca existiu no mundo. Né? E o Dom Quixote fica satisfeito, né? Quer dizer, então tá certo, é isso mesmo. Né? Ele diz, é isso mesmo que eu sou. Não existe ninguém tão bom quanto eu, né? Quer dizer, vejam só, no início da segunda parte, ele discute a primeira parte da obra. Ele discute a primeira parte da obra. Né? Quer dizer, ele arranja uma maneira de introduzir um personagem que lhe traga informações sobre a publicação primeira, da primeira parte. Ele diz, mas eu ouvi falar que está também circulando uma obra aí que dizem que é a segunda parte. Né? E o bacharel de Salamanca diz, mas essa não presta. Aí ele diz, eu sabia disso, né? Quer dizer, uma pessoa que é de Saragossa não pode escrever como o Cid Hamet, que a obra é pensada, como já eu chego aí, né? Como escrita pelo Cid Hamet, né? Por um mouro, que foi traduzida para o espanhol. Não é? Quer dizer, então, vejam que coisa impressionante, não é? Quer dizer, em pleno século XVII, ele opera aquilo que muito mais tarde, nos nossos dias, né, há de se chamar de intratextualidade. Né, de intratextualidade, quer dizer, a obra se refere à própria obra. Mais tarde, já no fim da segunda parte, ocorre novamente, porque ele ficara obcecado com aquela publicação da obra apócrifa. E ele, estando em Barcelona com o Sancho Panza, eles vão a uma tipografia e na tipografia ao passar ele vê que estão fazendo correções sobre uma obra chamada A Segunda Parte do Dom Quixote, que não é a dele. Né? Quer dizer, que é aquela apócrifa. E ele nem considera, quer dizer, isso é uma obra sem importância. Então, o fato de se ter dado essa distância entre as duas publicações, quer dizer, entre a primeira parte e a segunda parte, teve uma importância, digamos assim, para usar uma terminologia moderna, né, do nosso tempo, teve uma significação estrutural para a obra. Quer dizer,
muitos acontecimentos da primeira parte são retomados na segunda, não é? Na segunda e comentadas por ele, não é? E já incluindo o seu leitor, isso é que é fundamental, já incluindo o seu leitor, quer dizer, o leitor que havia lido bastante aquela primeira parte da obra. Não é? E aí ocorre, quer dizer, fica claro, não é? Se define de maneira bastante nítida um mecanismo central na composição do Dom Quixote, que é o da obra, o do escrever a obra como leitura. Como leitura, quer dizer, a leitura, no caso do Dom Quixote, é um elemento da estrutura da própria obra. Isto se revela já na primeira parte, não é? Em que o cura e o barbeiro, amigos do Dom Quixote e de sua pequena família, né? Ele mora com a sobrinha e com uma empregada, né? O velho Alonso Quirrano, né? O Alonso Quirrano, que é o nome de batismo, né? Daquele que se transforma depois em Dom Quixote. Ele mora com a sobrinha e com a ama. E, de repente, ele começa a se imaginar um cavaleiro andante. Ele tinha uma biblioteca, formada, sobretudo, por livros de cavalaria, e lia sem cessar. Lia, como depois dirá Machado, não é? Numa frase nitidamente cervantina, sobre um personagem, dirá o Machado: lia antes de ler e depois de ler. Não é? Lia sem cessar. E aquelas leituras levaram-no a imaginar-se um cavaleiro andante. Quer dizer, ele solitário ali, naquele lugar, ele, intoxicado pelos livros de cavalaria, enlouquece. Enlouquece. Entretanto, sem perder inteiramente a razão. Né? Isto é que é extraordinário no livro, é que os discursos que faz o Dom Quixote são discursos inteiramente enlouquecidos quando se tratam de cavalaria, e da cavalaria, como ele diz várias vezes, andantina, né? Andante, e, entretanto, são discursos extremamente sensatos quando tratam de outras coisas. Né? Nessas duas teclas, o Cervantes vai fazendo permanecer o seu personagem. Então, quando este personagem se transforma em Dom Quixote, na primeira parte, logo no início, ele trata de cumprir os rituais da cavalaria, né? Andante, andantina. Com ele. E aí, o que é que significa isso? Significa conseguir um cavalo, né? Conseguir um escudeiro e conseguir um amor impossível. Né? Amor que vem, que vocês viram na conferência anterior, né? O amor que vem da Idade Média, aquele amor cortês, né? Em que a personagem feminina é quase sempre chamada de inimiga, minha inimiga, para dizer impossível. Né? O amor impossível que vinha de lá e que